E aos domingos, nós nos propomos a falar sobre o ID de Jesus. E o ID de Jesus, ele tem 4 aspectos muito poderosos. O ID de Jesus, ele veio para nos alcançar, queridos. E veio para nos transformar, sabe? Às vezes nós somos tão falhos no que diz a obra de Deus, no que diz aquilo que Jesus nos ensinou. E esse é um tempo onde nós temos que colocar em prática tudo o que nós já aprendemos, né? Eu tenho perguntado aqui na igreja e falado assim: quanto tempo você tem de evangelho? Muitas vezes nós temos 5, 10, 15, 20, 30 anos de evangelho. E nos perguntamos: quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já levou para Jesus? E às vezes ficamos abismados com um número tão pequeno, né? Com um número tão insignificante daquilo que nós realizamos como servos de Deus. E nunca se teve tanta oportunidade, né, Michel? Michel está ali olhando para mim. Nunca se teve tanta oportunidade de se pregar o Evangelho e falar do amor de Deus como nós estamos tendo agora. Então você que já é cristão, sabe, você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você não pode mais ser simplesmente um ouvinte da palavra de Deus. Você tem que se tornar um praticante. Você tem que ganhar almas, cuidar destas almas, né? Eu falei no primeiro domingo exatamente sobre isso, né? Provérbios 11:30 diz: aquele que ganha alma, sábio é. Deus nos deu essa sabedoria, a sabedoria de ganharmos alma, a sabedoria de cuidarmos dela, a sabedoria de andar com essas vidas. Domingo passado eu falei sobre consolidar essas almas, né? Eu falei sobre ajudar essas almas na caminhada, né? E dentro desses 2 temas anteriores, eu quero perguntar para você que está em casa e para o grupo de louvor que está aqui: você tem ganho almas? As almas, elas estão sedentas. Eu vejo as pessoas, elas estão confusas, né? Há um espírito de confusão na mente das pessoas, um espírito de confusão, infelizmente, tanto daqueles que estão fora da igreja, como muitas vezes aqueles que estão na igreja. Por quê? Porque falta uma intimidade, falta uma comunhão com Deus. Muitas vezes nós perdemos realmente a sensibilidade do que devemos e o que não devemos fazer. Perdemos a sensibilidade do amor de Deus, né? Porque o amor de Deus, ele está acima de qualquer coisa. Porque Deus nos amou de tal forma. A Bíblia vai falar isso em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. O verso 16 e o verso 17, Jesus, ele fala sobre esse amor. João diz assim, ó: porque Deus amou o mundo, ao mundo, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, ele diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas julgam, elas se acham acima de Deus, ou elas se colocam como juiz, e o que nós temos que fazer é amar, porque o Senhor diz assim: olha, eu não estou aqui para julgar, mas eu vim para amar, e eu vim para que o mundo fosse salvo.
Então, existe um parâmetro de salvação. Qual é o parâmetro de salvação? É Jesus Cristo. Qual é o parâmetro de salvação? É a cruz. É eu olhar para a cruz e entender o que Jesus Cristo fez pela minha vida e fez pela tua vida. Queridos, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né? Esse momento de loucura. E eu tenho falado isso e tenho me perguntado, né? E até tenho ficado assim, abismado, porque parece que em vez de, nesse tempo de pandemia, parece que em vez das pessoas se aproximarem mais de Deus, parece que elas se distanciaram mais de Deus, e elas passaram a julgar a Deus, né? Se distanciaram de Deus e passaram a julgar a Deus, né? Embora isso também esteja escrito, né? Que nos últimos tempos o amor de quase todos se esfriariam. Então tem muita gente fria na fé, tem muita gente fria no que tange ao amor de Deus, amor ao próximo, tem muita gente fria em relação à palavra, né? Então, em nome de Jesus, eu quero nesses domingos, né, que eu tenho falei no primeiro, segundo, hoje é o terceiro, semana que vem nós vamos concluir essa série chamada ID, que quando eu terminar essa série, que você possa até recapitular ela na sua vida, e você perguntar assim, poxa vida, Senhor, eu preciso ganhar almas, eu preciso cuidar delas, eu preciso ensiná-las, né? E você se prontificar a fazer isso. Nunca se teve tanta oportunidade como a gente está tendo agora. Por exemplo, eu estou aqui e eu estou ministrando você que está aí na sua casa, né? Eu estou aqui e eu estou falando com você, tem 37 pessoas agora, tem 37 pessoas nos assistindo, né? Que você, né, possa assistir, comentar, que você possa fazer parte e desejar. Então você pode de repente fazer isso, evangelizar os teus familiares, aproveitar da internet, né, e fazer como nós estamos fazendo nas quartas-feiras, né? Começamos uma célula via internet às quartas-feiras, entrando nos lares, né? Mas faça isso, aproveite desse momento, amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, no livro de Mateus. Mateus é o texto-chave. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Antes de irmos embora, nós ainda vamos voltar na oração, vamos orar mais uma vez pelo país, né? Então, em nome de Jesus, que você não vá embora, fique aí sintonizado, para que a gente possamos orar juntos, amém? Agora eu quero ministrar um pouquinho da palavra para você. Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim: Jesus, se aproximando dos seus discípulos, falou-os dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou repetir o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração e nos ensina nessa tarde, Pai. Nos ensina nessa tarde, que, Senhor, que o Teu Espírito possa ministrar através da minha vida, e possa ministrar outros, Pai. E que, ó Deus, que possamos multiplicar, crescer, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. E eu quero que você que está em casa aí, e o nosso pessoal que está aqui, participe comigo. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero a tua participação, né? Como que vai ser a tua participação? Você escreve aí, eu vou vendo aqui, eu vou lendo aqui o que você escreveu, tá bom? Aqui Jesus dá uma ordem. Existe uma ordem explícita, existe uma ordem clara de Jesus
aos seus discípulos, aos seus seguidores. Jesus, ele ordena, ele diz, olha, vão, o verso 19 diz, vão e façam discípulos. O que seria fazer discípulos? O que você entende sobre fazer discípulo? Tem duas coisas aqui. Primeiro, fazer. Segundo, discípulos. O que seria fazer discípulo? Como é que eu faço discípulo? Você escreve aí e vocês me respondem aqui. Oi? Disseram aqui ensinando. Que mais? O que é fazer? Fazer, segundo o dicionário, é produzir. Fazer, segundo o dicionário, é ter uma determinada ação. Então, queridos, olha que interessante, né? Jesus aqui diz que nós temos que ser produtores. Produzir. Jesus nunca chamou ninguém para ficar de braços cruzados. Pelo contrário, Jesus disse, vocês precisam produzir. E como é que se produz? Através de uma ação. Não tem como produzir algo, não tem como fazer algo, né? Se eu não tiver ação. Não tem como ser uma manicure se não tiver ação de cortar. Não tem como ser, né, barbeiro se não tiver ação de cortar o cabelo. Não tem como ser um pastor, um pregador, se não estudar a Bíblia. Tem que ter um momento, tem que ter uma ação, eu tenho que produzir. E é exatamente isso que Jesus está falando aos seus discípulos. Olha, vocês têm que fazer, produzir novos discípulos, fazer novos discípulos, ter uma ação determinada. E eu deixo uma pergunta para você: quantos discípulos você fez? Quantos discípulos você criou? Olhe para você. Você é produto de Jesus. Olhe para os discípulos do passado, produtos de Jesus. Jesus produziu, Jesus replicou neles, Jesus se replicou neles. Quem é o teu discípulo hoje? Ou quem que você discipulou? Você fala assim, poxa vida, aquela pessoa, eu cuidei dela, eu investi tempo nela, eu reproduzi nela, eu fiz uma ação sobre a vida dela. Então Jesus disse, façam, fazer é agir. Então nós precisamos agir como igreja, precisamos nos locomover como igreja, sair das quatro paredes e fazer discípulo. Amém? Quem é, o que significa a palavra discípulo? O que é um discípulo? Quem pode falar? Escrevam aí, o que é um discípulo? Você que sabe o que é um discípulo, escreva. Oi? Aqui disseram um aluno, um aprendiz. E você que está em casa aí, sabe o que é um discípulo? Um discípulo, a palavra discípulo significa aluno, seguidor de um mestre, estudante, imitador do mestre. Esse é o discípulo. E interessante que Jesus, ele ensina os seus discípulos, ele passa um tempo com eles. Aliás, Jesus passou 3 anos trabalhando com aqueles homens, trabalhando o caráter daqueles homens, para que eles pudessem reproduzir, fazer outros discípulos. E em nome de Jesus eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida. Você é um produtor e reprodutor de novos discípulos. Amém? A terra está precisando de discípulos de Jesus Cristo. O mundo está precisando que se pregue o evangelho, que se pregue uma fé viva. Nós precisamos receber essa fé, porque o que nós temos recebido, irmão, se você for pensar e parar para pensar, nós estamos nos tornando discípulos, sabe do quê? Do medo, da morte,
não é? Já parou para pensar nisso? Você liga a televisão e você fica sintonizado naquelas gigantescas polegadas que você tem, e todo dia você vai recebendo informação. O discípulo, ele recebe informação, e você vai recebendo informação, um monte de informação, um monte de enxurrada de informação negativa. Sabe o que você se torna? Um discípulo negativo, porque você passa só a informação da morte, não é? Aquilo que está nos discipulando diz, morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos. Mas você já viu esse discipulador que chama-se televisão dizer assim, tantos se salvaram, hoje tantos não morreram, hoje tantos receberam a vacina e estão bom. Não. Por quê? Porque nós estamos refém de informações ruins, reféns de informações de morte, e tudo que você recebe, você aprende, e você se torna um discípulo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos. Por isso que você tem que receber informação boa, viver com pessoas que falem coisas boas, fugir do espírito de morte. Então, em nome de Jesus, você que está aí na sua casa e você que está aqui, repita comigo: em nome de Jesus, eu serei um formador de discípulos da fé, em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, um discípulo, ele é imitador. Um discípulo, ele imita o seu mestre. Olha que responsabilidade, né, irmão? Se um discípulo me imita, você já imaginou se eu cometo gafes, se eu cometo erros, se eu cometo falhas, se eu sou uma pessoa que vivo falhando, o meu discípulo vai reproduzir exatamente o que eu estou fazendo. O teu filho, ele vai te imitar e ele vai fazer exatamente o que você está fazendo. Então, que tipo de discípulo você tem sido? Porque o discípulo é imitador. Se tem o discípulo, logo tem o discipulador. Quem é o discipulador? O discipulador é o mestre. O discipulador é o que ensina. O discipulador é o que orienta. O discipulador é o que cuida. O discipulador é o que acompanha. Então, para você orientar, você tem que ser uma pessoa boa. Que tipo de orientação você vai passar? A Bíblia está falando sobre, Jesus diz então, vão, façam discípulos, porque toda a autoridade foi me dada. Jesus fala, olha, eu recebi a autoridade, e quando eu recebi esta autoridade, eu ensinei com autoridade. O Senhor colocou sobre a tua vida a autoridade, irmão. O Senhor colocou sobre a tua vida a autoridade. Você que está na tua casa, você recebeu a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Recebeu a autoridade para ensinar, recebeu a autoridade para fazer discípulos. Agora, essa autoridade, ela é me dada, mas ela exige de mim que eu seja um exemplo. Amém? Então eu quero falar 3 características de um discipulador, ou 3 características do discipulado. A primeira, discipulado é transferência de vida. Repita comigo, discipulado é transferência de vida. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores. Você poderia dizer isso? Você que está em casa, você que está aqui, você poderia dizer isso? Sejam
meus imitadores. Porque eu estou imitando quem? Eu estou imitando Cristo. Você pode falar isso para um discípulo teu? Tem essa convicção de falar, olha para a minha vida, olha para as minhas atitudes, olha para as minhas ações. Eu sou homem falho, mas eu estou imitando Jesus Cristo, estou procurando imitá-lo. A minha vida é uma referência. A minha vida você pode imitar ela, porque eu sou um exemplo. Eu estou me parecendo com o mestre, e o meu mestre chama-se Jesus Cristo, por isso você pode me imitar, por isso a minha relação com você é uma relação de transferência de vida, eu estou transferindo, passando vida para você. Irmão, em nome de Jesus, que esse seja o nível do nosso discipulado, que esse seja o nível do nosso aprendizado. Amém? Porque Paulo diz isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A segunda característica de um discípulo ou de um discipulador é tratamento. O discipulado é um lugar onde eu sou tratado, e Jesus, durante a sua caminhada com os seus discípulos, ele tratou os seus discípulos. Jesus conhecia e Jesus tratava os seus discípulos. Um discípulo que Jesus tratou de Tomé, na sua incredulidade, nos seus medos e nas suas incertezas. Sabe, a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 24 em diante, ela vai falar sobre um discípulo chamado Tomé, um homem que durante 3 anos, ou durante muito tempo da sua vida, ele caminhou com Jesus, andou com Jesus, viu as características de Jesus, viu os ensinamentos de Jesus, mas ele teve medo, como qualquer um de nós temos medo. E ele teve medo, e ele teve dúvida, e ele foi incrédulo, e ele teve incertezas. Talvez você também tenha medo, incertezas, incredulidade. Mas o discipulado, e um discípulo ele é tratável. Deus quer tratar a tua vida, Deus quer tratar a minha vida. Para isso você precisa ir diante do Senhor e pedir perdão. E a Bíblia vai dizer assim, ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então disseram-lhe os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não colocar o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Passado 8 dias, estavam eles reunidos, os seus discípulos, e Tomé com eles, e estando as portas trancadas, veio Jesus, colocou-se no meio deles, disse, paz seja convosco, e logo disse a Tomé. Jesus aqui trata especificamente com cada um de nós, irmão. Aqui eu quero te ensinar algo. Jesus poderia ter falado para todos ali sobre a incredulidade, porque muitos foram incrédulos e tiveram dúvidas, mas Jesus nos trata pessoalmente. Amém? Diga assim comigo, Jesus nos trata pessoalmente, nos trata pelo meu nome e nas minhas características. Jesus cuida de você. Por isso que Jesus estava preocupado com Tomé naquele momento. Tomé tinha mostrado fraqueza, Tomé tinha mostrado insegurança, Tomé tinha mostrado incredulidade, e o Senhor vai até Tomé e diz, Tomé, chega-te aqui, coloca as tuas mãos, não seja mais incrédulo, mas muda a tua atitude, irmão. O discipulado, aquele que forma, aquele que está caminhando, ele está sujeito, e ele tem que se abrir para essa cura, para esse tratamento. Quando nós não queremos ser tratados, quando nós não nos permitimos ser tratados, então sabe o que acontece? Nós nos perdemos. Mas Jesus, com muito amor, ele chega até Tomé e diz, vem até aqui, sou eu mesmo, pode colocar a mão aqui. E respondeu Tomé, Senhor meu Deus e Deus meu.
Ali aquele homem foi tratado, sabe, se deixe ser curado por Jesus, para que você possa curar outros, não é? Só pode curar quem está curado, só pode tratar quem está tratado. Então, na caminhada do ID, você ganha, você consolida, mas você também se torna um discipulador. Discípulo e discipulador caminham dentro desse tratamento. Em terceiro lugar, a terceira característica do discipulado é exatamente a transparência. E para falar sobre transparência, eu quero falar sobre Pedro e Jesus. Jesus e Pedro. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 ao verso 17. Jesus cuida da alma, e Jesus quer cuidar da nossa alma. A alma de Pedro aqui estava ferida, e Jesus queria cuidar da alma dele. E Jesus queria extrair, porque Jesus quer extrair o melhor, Jesus quer tirar de nós o melhor, amém? Quando Ele cuida da nossa alma, Ele quer tirar o melhor de nós. E Jesus queria tirar o melhor de Pedro. Aliás, Jesus queria fazer de Pedro um grande pastor, um grande discipulador, um grande pregador. Jesus quer fazer de você um grande pastor, Jesus quer fazer de você um grande pregador, Jesus quer fazer de você um grande discipulador, Jesus quer fazer de você um grande ganhador de almas. Você deseja isso? Levante as tuas mãos para o céu. Eu quero selar essa palavra sobre a tua vida. Senhor, nos faz, ó Deus, grandes pregadores da Tua palavra, Senhor, grandes ganhadores de alma, que possamos ganhar os nossos familiares, aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados. Senhor, nos ensina como o Senhor ensinou a Pedro. Trata-nos, ó Deus, com a Tua transparência, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui Jesus, Ele trata da alma de Pedro. A alma de Pedro estava ferida. Pedro havia negado Jesus, e Jesus aparece para ele agora, e Jesus começa a conversar com ele, e Jesus confronta Pedro, e Jesus olha para a alma de Pedro. Jesus vai dentro da alma de Pedro, para extrair o melhor. Em nome de Jesus, Ele quer ir dentro da tua alma e extrair o melhor da tua vida agora, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão: Pedro, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele disse, agora presta muita atenção, vão aparecer duas palavras dentro de 3 frases de Jesus, e 2 delas em momentos diferentes, presta atenção. Então, apacenta os meus cordeiros, verso 16. Então Jesus tornou a perguntar segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhes Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E por último, verso 17, Jesus pela terceira vez faz a mesma pergunta e diz: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus pela terceira vez estava perguntando. Então ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus disse então: apacenta as minhas ovelhas. Aqui tem uma característica de tratamento da alma. Jesus estava tratando a alma de Pedro. Pedro havia negado, e Jesus o confronta. No mesmo tanto de vezes que Pedro negou, Jesus o confronta e diz: você me ama realmente? Você tem um grande amor pela minha vida? E aqui Jesus traz 2 ensinamentos, para que você possa entender. Apacentar é diferente de pastorear. Jesus, em momentos diferentes, ele diz: apacenta as minhas ovelhas e pastoreia as minhas ovelhas. E no começo ele diz: apacenta os meus cordeiros. São coisas diferentes. Jesus tratou com a alma de Pedro, porque Jesus queria enxergar
o amor em Pedro. Jesus queria enxergar que Pedro realmente amava ele e queria fazer a obra dele. Jesus nessa noite quer saber, você ama realmente a Jesus? Você ama Jesus? Então ele está dizendo, olha, você tem que cuidar do meu rebanho. E queridos, a palavra apacentar significa levar até o pasto e dar de comer. Pastorear significa doutrinar, ensinar aonde está o alimento e fazer com que a ovelha aprenda a comer sozinho. São coisas diferentes aqui. Jesus, e eu quero que você entenda, né? Eu falei, puxa vida, mas por que só aparece ovelha, né? Parece que só as ovelhas serão curadas, tratadas. A ovelha é a fêmea, o carneiro é o macho, e o cordeiro são os filhotes. Olha que interessante. Então Jesus, quando fala para Pedro, em primeiro lugar ele diz assim, ele fala para Pedro o seguinte, e aqui vou as minhas páginas, eu vou aqui, está mais fácil. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas mais do que esses outros? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse o que para ele? O que? Vamos todos ler juntos? 1, 2, 3, vocês estão aqui, vocês estão aí? 1, 2, 3. Apacenta os meus cordeiros. Quem são os cordeiros mesmo que eu falei? Cordeiros são os filhotes. Jesus aqui estava dizendo e ensinando que os filhotes têm que ser apacentados. Porque filhote, ele não sabe comer sozinho, e ele não sabe se alimentar sozinho. Apacentar significa o que mesmo? Levar até o lugar do pasto, alimentar essa pessoa. O novo convertido precisa ser apacentado. Eu, como uma pessoa mais experiente no evangelho, preciso dar de comer. Irmão, já é tempo de você dar de comer. Você tem que apacentar, você tem que ensinar aquilo que você aprendeu, dar a comida. Sabe criancinha? Criança você dá o quê? A papinha na boca, porque ela é um filhote. O novo convertido, ele é um filhote, precisa ser alimentado. Eu preciso dar o alimento na boca dele. Eu estou falando diga comigo, novo convertido. Diga bem forte, novo convertido. Amém? O filhotinho. Mas Jesus continua, verso 16. Tornou então perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Então ele disse-lhe, pastoreia as minhas ovelhas. E depois lá no final ele vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Ele falou coisas diferentes para as ovelhas, porque ovelha já sabe comer, porque ovelha já sabe se alimentar, mas primeiro ele chama a atenção e diz, pastoreia. Ele está dizendo, olha, você precisa ensinar, você precisa mostrar aonde está o alimento, discipular, até que ela aprenda a comer sozinha, porque ela já foi apacentada. Ou seja, vai ter momentos, querido, vai ter horas que nós temos que alimentar a ovelha, que nós temos que ensinar a ovelha, que nós vamos ensinar o filhote vai se transformar numa ovelha, o filhote se alimentou, ele ficou forte, e agora ele pode ser doutrinado, ele pode ser pastoreado, ele pode andar sozinho, e em nome de Jesus, nós estamos criando uma geração de ovelhas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sabe se alimentar, e que sabe dar o alimento, que você seja esta ovelha, que você saiba pastorear, e que você não seja mais um filhote, você não é mais um filhote.
Filhote é quem nasce de novo, é quem é novo convertido. Você já não é mais novo convertido. Em nome de Jesus. Essa é a diferença entre apacentar e pastorear. Os cordeiros, os filhotes, nós temos que cuidar deles e alimentá-los. Infelizmente, nós temos ovelhas querendo se colocar no lugar de cordeiros. Ovelhas que já foram pastoreadas, que já aprenderam, que deveriam ser discipuladores, mas não, sabe o que é? Está tendo atitude de cordeiro, está tendo atitude de filhote. Irmão, você não é mais filhote, você já é uma ovelha, e você tem que dar frutos, em nome de Jesus. Você já está para apacentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir essa palavra, dizendo para você que formar discípulos, não é um trabalho do pastor, mas é um trabalho de toda a igreja. A igreja tem que trabalhar para discipular e ensinar. O discipulado é um trabalho em conjunto de 3 pessoas. Essas 3 pessoas trabalham em conjunto. A primeira é Cristo como edificador, porque Ele disse: eu edifico a minha igreja. Mateus 16, 18, Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. Jesus é aquele que edifica a igreja. Jesus é aquele que vai solidificar a igreja. Então, é um trabalho em conjunto de Cristo. Depois, o discípulo. Quem é o discípulo? É alguém que deseja ser formado no seu caráter. E, em terceiro lugar, o discipulador. Alguém que se compromete a ensinar, cuidar e fortalecer até que seja formado o caráter de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Que nós possamos ser uma igreja, irmãos. Ovelhas que já foram apacentadas e que agora estão sendo doutrinadas e que agora já servem para apacentar os cordeiros novos, as pessoas novas, e caminhar com elas. Que Deus te abençoe, que essa palavra esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família.